entre a fé e a razão. Outro ponto importante também, chamado de individualismo, a capacidade de ser exaltado. É um outro valor que os renascentistas desenvolviam naquele tempo. Como assim, professor? Simples. Durante o período do feudalismo, por exemplo, o senhor feudal queria fazer uma mesa na casa dele. Aí ele ia lá, chamava um servo, o servo vinha, pegava um enorme pedaço de madeira e fazia uma linda mesa. Na hora que a mesa estava feita, o senhor feudal falava, olha como é bonita a minha mesa, eu que fiz. E não foi ele que fez, quem fez foi o servo. Mas porque tratava-se de um servo, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, ele não era o quê? Prestigiado. Então o que acontece? Nesse momento nós temos o surgimento do individualismo, a capacidade de ser exaltado, em que a pessoa, independente da sua condição social, da sua condição financeira, se ela tinha, por exemplo, uma prática de pintar um lindo quadro, quem pintou esse lindo quadro? Foi Leonardo da Vinci. Quem é ele? Ah, ele é um burguês? Não, ele é um servo. Ele é um camponês. Mas ele tem o quê? Essa capacidade. Veja que coisa interessante. E surge também a ideia de tempo. O homem decide o seu tempo para realizar as suas ações. Então são conceitos no qual a igreja nunca defendeu. Por contrário, a igreja sempre criticou naquele tempo. E através dessas ideias, esses artistas eles começam a desenvolver as suas obras. Professor, e quando começa então o enaltecer dessas obras? O senhor já disse que foi a partir do momento que, por exemplo, o mecenato investe, principalmente no Renascimento. Mas os primeiros investimentos foram as obras artísticas? Sim, foram as obras artísticas. Quais foram os maiores artistas daquele tempo? Nós temos a pessoa, por exemplo, de Sandro Botticelli, patrocinado pela família Médici. Só que Botticelli, por sua vez, ele se destacou a temas religiosos. As suas obras de artes mais enaltecidas dentro de temas religiosos. Uma delas foi a famosa A Primavera. Depois, Leonardo da Vinci, que pintou Mona Lisa, que pintou A Última Ceia. Temos também Michelangelo. Michelangelo, olha que coisa interessante. Ele foi patrocinado pelos Médici, mas ele também foi contratado pelo Papa Júlio II, para que ele pudesse pintar o teto da Capela Sistina. Sim, o teto da Capela Sistina. Está lá no Vaticano, foi pintada por Michelangelo. E ele também fez lindas obras de artes, como Davi e Pietà. E um destaque também naquele tempo para Rafael Sanzio. Sanzio, pintor também. Existe o Palácio Pontífico lá no Vaticano. E lá nesse Palácio Pontífico, ele fez uma linda pintura, chamada de Escola de Atenas. Onde nessa imagem está presente Jesus Cristo, está presente os apóstolos e está presente também os filósofos gregos. Olha que coisa interessante. Então ele fez uma mistura de conceitos históricos. Está lá no Palácio Pontífico, essa escola de Atenas. Olha que coisa interessante. Nossa, professor, então o Renascimento ele é destacado então, pelas obras artísticas, pela pintura e pelas esculturas? Não. Nós temos também grandes escritores, como o famoso Luís de Camões, o português Luís de Camões, que escreveu o Lusíadas, o qual ele enfatiza sobre as viagens marítimas feitas pelos portugueses e também faz críticas àquelas viagens. Outro, o famoso Miguel de Cervantes, o espanhol Miguel de Cervantes, o qual escreve Dom Quixote, o qual ele ironiza os cavaleiros durante a Idade Média, através do personagem Dom Quixote, de uma forma satírica. Outro, William Shakespeare. William Shakespeare, o inglês, o famoso romantista Shakespeare, o qual escreve Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, O Sonho de uma Noite de Verão. Esses escritores também ajudaram a enaltecer de uma forma direta, principalmente, o pensamento renascentista. Artistas
escritores, tudo em volta de pensamentos culturais. Que bonito, professor. Mas não para por aí. Nós temos também, dentro da ciência, o surgimento do pensamento renascentista. Naquele tempo, pessoal, a busca pela razão era algo muito criticado. Por que chovia? Porque Deus quis. Não. Chovia porque Deus criou a ciência. Sim, por que não? Há um ciclo. As nuvens se condensam, precipita a água infiltra na terra, vai para os leitos fluviais, aquele leito fluvial vai até os riachos, os rios, ocorre a vaporização, novamente condensa as nuvens. O quê? Há um ciclo. Mas eles não tinham conhecimento disso. Surge então o famoso método científico. O que é o método científico? É um pensamento de investigação. Por que chove? Eu vou investigar por que chove. Aí ele começa a analisar a chuva e percebe que as nuvens estão num processo, elas ficam escuras. Olha que coisa interessante. Quando essas nuvens ficam escuras? Quando está muito quente. Quando está muito quente, o que acontece com a água? Ela evapora. Então, a partir dessa junção de ideias, eles começam a formular essas ideias. Até que eles chegam o quê? Na formação, não apenas de uma teoria, mas de uma conclusão científica. Então, esse formular ideias, ele é chamado de método científico. E surge justamente esse procedimento durante o período renascentista. É nessa época um destaque para o famoso Nicolau Copérnico. Copérnico ele começa a criticar um pensamento desenvolvido pela igreja durante muitos anos. O geocentrismo. Ptolomeu era um cientista grego. E ele havia desenvolvido a ideia que a Terra era o centro do quê? Do universo. E a igreja sempre defendeu esse procedimento durante muitos anos. Mas certa vez Nicolau Copérnico chegou à conclusão que a coisa não era dessa forma. Nós tínhamos a estrela maior, o Sol, e a Terra, juntamente com outros planetas, girava em torno do Sol. E não esses planetas giravam em torno da Terra. O tempo passou, surgiu um outro indivíduo, por nome de Galileu Galilei. E ele pegou essas ideias de Copérnico e resolveu estudar de uma forma mais aprofundada. E através de telescópios, ele começou a observar, por exemplo, Júpiter, Saturno, a Lua. Ele começou a observar as sombras que existiam nesses planetas. E ele resolve, então, enfatizar através do método científico que ele realizou, através dessa pesquisa que ele realizou, através dessa investigação, ele usa o método científico, então, para chegar à conclusão que o geocentrismo ele estava errado e o que estava certo era o heliocentrismo. Galileu Galilei resolve, então, fazer uma série de publicações e começa a falar para as pessoas, começa a distribuir os seus escritos, a fim que as pessoas pudessem entender o que ele estava pensando e o que ele havia pesquisado. Sabe o que aconteceu? Ele foi levado a julgamento. Sim, a igreja o criticou, acusou ele de bruxaria, que ele estava fazendo calúnia contra a igreja. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que se retratar, dizer que toda a sua pesquisa era mentira, senão ele ia morrer. E viveu os últimos dias da vida dele preso, na casa dele. Mas preso, ele não poderia sair. Ai, que triste. Mas as ideias ali ficaram, martelando na mente das pessoas, criadas por quem? Por esses cientistas. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, volta no começo do vídeo, ok? Um abraço do Jazonzinho.